Nem todo mundo opta por ele. Vai ter muita gente que vai escolher outros caminhos e você vai olhar e eles estão subindo agarrados com as multidões. Alegria, júbilo. Mas será que eles estão no caminho? No caminho, o que leva para o céu? Que só tem um, não tem dois, não tem atalho, só tem um. O que o senhor está dizendo, pastor? Que tua missão na terra é discipular 12 pessoas. E através das 12 pessoas discipular as nações. Quando o pastor César começou com isso, parecia uma loucura tão grande. E as pessoas olhavam e diziam assim: o que é esse homem, o que é esse colombiano? O que pode vir de bom de Colômbia? Muita coisa. Muita coisa. Mas o que é que esse colombiano resolveu e começou com seu grupo de 12, seguindo os passos por que a gente chama grupo de 12? Porque Jesus tinha. Quando alguém te perguntar: ei, estou sabendo que você parece que mexe com essa coisa de G12, você vai dizer: não é coisa. Não é coisa. É o modelo só de Jesus Cristo. É o modelo de Jesus Cristo. Não é o modelo da minha denominação, não é o modelo da missão carismática, é o modelo da Bíblia. Jesus poderia ter 15, 19, 16, 25, ele poderia ter tido quantos ele quisesse, mas ele escolheu 12, e ele estabeleceu 12 horas para o dia, 12 horas para a noite, e ele estabeleceu 12 meses para o ano, e ele estabeleceu 12 portas em Jerusalém, ele estabeleceu 12 fundamentos, ele estabeleceu 12 pérolas, ele estabeleceu o número 12 como um número diferente dos outros. 12 tribos. Agora pensa comigo, a gente poderia falar de tantas coisas. Por que eu estou explicando isso? Porque às vezes as pessoas começam a aplicar uma visão sem entender os fundamentos dela. E eles não têm firmeza, eles não têm estabilidade, eles não sabem o que estão fazendo. E quando chega qualquer vento que sopra, eles balançam. E eu já não sei se eu gosto, se eu não gosto, se eu estou, se eu não estou, o que eu faço? Quando você faz e trabalha com 12, você está trabalhando, seguindo os passos de Jesus. É só isso. Não há mistério, não há nada oculto. Jesus trabalhou com 12, nós trabalhamos com 12. A letra G somente diz grupo. É o grupo de 12. O governo dos 12. Mas, por favor, não leve isso de forma mística, porque não tem nada a ver com misticismo. Nós estamos apenas falando de seguir os passos de quem? Passos de quem? Então não é do pastor César, não é do pastor Lau, não é, é de Jesus Cristo, é só isso. É só isso. Estamos entendendo sobre a soberana vocação, o soberano chamado. O soberano chamado é ser como Jesus, é seguir os passos dele. E tudo aquilo que for de acordo com ele é o que eu quero seguir. E o que não for de acordo com ele eu não vou seguir. Então a soberana vocação é caminhar nos passos de Jesus. E seguir esse mesmo caminho. Eu agradeço a Deus porque pastor César, que naquele tempo começou com 12 colombianos, e começou a discipular 12 colombianos, e hoje ele tem 12 destes em quase cada nação da face da terra. E a gente chega nos lugares, nos países, e ali estão os grupos de 12, estabelecidos, levantados. Que coisa linda, que coisa emocionante. Eu tive o privilégio já de viajar em várias nações, e saber que na maioria das nações da terra hoje tem os grupos de 12. Grupos de 12 que aprenderam que multidões muitas vezes são ilusão, mas que a equipe é o que você tem de concreto. E que as multidões são volúveis, elas vão e vêm, mas os 12 são permanentes.
E quando você aprende que a sua meta é ter 12 discípulos e cuidar deles, e cuidar tão bem, que eles também cuidem de mais 12, que cuidem de 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 12, e assim você pode pastorear uma igreja de 1 milhão de pessoas, sem perder qualidade, porque todas são cuidadas dentro de um grupo pequeno, um grupo onde a gente sabe o aniversário de cada um, onde a gente tem condições de saber quando alguém sentiu dor de dente, a gente tem condição de ver a necessidade um do outro. As pessoas me perguntam: você, como é a sua igreja? Eu falei: a minha igreja, ela é tão pequena quanto um grupo de 12, e tão grande quanto todos os habitantes da terra. Porque quando você trabalha da maneira de Jesus, você pode ir a qualquer lugar, você pode alcançar em qualquer lugar. Pela misericórdia de Deus, hoje o pastor César discipula o mundo inteiro. Alguns dias atrás, o pastor César estava com os nossos irmãos filipinos, num evento que originalmente foi marcado para alcançar 60 mil pessoas, e alcançou 160 mil pessoas. E nesse evento, 80 mil entregaram a vida a Jesus Cristo. Aonde, pastor? Nas Filipinas. Eles não falam espanhol, é uma luta para eles aprenderem espanhol, muito difícil, porque é uma língua muito diferente, a cultura deles é diferente, mas tem algo que eles aprenderam a fazer G12, e através do G12, as Filipinas estão sendo salvas. Olha que coisa, como Jesus ensina. Isso parecia impossível até que eu conheci a visão dos 12. Eu sou batista de batistas. Eu vim de uma família batista. Quando eu nasci, meu pai já era pastor batista, meu avô era batista. Eu sou batista de batistas. Na minha igreja, discipulado era uma classe da escola dominical, onde as pessoas passavam 7 semanas e poderiam ser batizadas. Discipulado não tinha nada a ver com a Bíblia naquele momento. Discipulado não era você cuidar de alguém, alguém cuidar de você, era simplesmente uma classe da escola bíblica dominical. Não sei se vocês ficam como eu ficava. Eu lia a Bíblia e eu via a palavra discípulo. Ora, se eu chamasse alguém de discípulo na minha igreja, ele ia ficar escandalizado, porque ninguém era discípulo de ninguém. Todos nós dizíamos que eram discípulos de Jesus, mas a gente não tinha um líder, a gente não tinha um acompanhamento a não ser de púlpito. O pastor era que discipulava a igreja toda ao mesmo tempo, e só Deus sabe como, porque quando a gente saía da igreja, cada um fazia o que queria da vida, e não tinha como o pastor saber de tudo isso, porque ninguém consegue cuidar de um grupo enorme se isso não for repartido em pequenos grupos, sim ou não? É uma questão de razão. E sabe, vindo de uma igreja batista, eu lia a Bíblia, eu ficava apaixonado. Eu estudei todos os movimentos de avivamento da igreja. Eu estudei o que aconteceu na Argentina com Juan Carlos Ortiz, que escreveu o livro O Discípulo. Eu li aquele livro, ficava louco. E eu estudei tudo que o pastor Poyan Shu escreveu. O livro Mais Que Números, do pastor Poyan Shu, foi um livro que abençoou muito minha vida. E eu estudava, eu fiz o treinamento com David Cornfield, grupos familiares. Estudei, me aperfeiçoei, começamos a praticar e cuidar uns dos outros. Inclusive os pastores também faziam grupos de cuidado dos pastores, de discipulado dos pastores. Quando surgiu o G5, Ralph Neighbor, fiz todos os cursos do Ralph Neighbor. Tudo que ele ensinava sobre células, sobre ser igreja, comecei a transição, fiz a reciclagem da igreja. Eu tinha o sonho de ser um discípulo de verdade. Mas o G5, grupos familiares e todas as visões de grupos pequenos que eu estudei, não respondiam, nem atendiam, nem se encaixavam perfeitamente no modelo bíblico.
até o dia que eu fui convidado para ir a um encontro com Deus. E eu já tinha feito todos os cursos que um pastor pode fazer nessa terra sobre grupos pequenos. Nossa igreja era G5. A gente já era G5 naquela época. Isso era meados de 1998. E quando eu fui ao encontro, foi 99, início de 99. Meu Deus, toda a minha sabedoria, toda a minha expertise em grupos pequenos ficou lá no encontro. No encontro eu esqueci tudo que eu sabia. Eu fui tão tocado por Deus, tão sacudido por Deus no encontro. Deus mexeu tanto comigo dentro do encontro, sendo pastor de uma igreja já grande. Mas Deus mexeu tanto comigo, me sacudiu, me quebrou tanto dentro do encontro, que eu voltei e chamei os diáconos da igreja. Alguns dizem que os diáconos têm até outro nome em outros lugares, né? Que eu não vou dizer o nome deles. Mas eu chamei os diáconos, a liderança da igreja, o meu pastor auxiliar, e eu disse: estou mandando todos vocês para um lugar que vocês precisam ir. Vocês vão fazer um encontro. E eles foram, não sei se com medo desse homem de 2 metros de altura, mas eles foram. E eles voltaram tão tocados, tão abençoados. Eu me lembro da chegada deles. Eles chegaram tão transformados, tão abençoados. Dia 12 de dezembro de 1999. Aquele dia, Deus mudou a nossa igreja. Naquele dia nós começamos uma obra completamente diferente, começamos um modelo totalmente diferente, deixamos toda a nossa tecnologia de grupos pequenos e dissemos: agora nós vamos ser o quê? G12. Janeiro de 2000 eu estava na Colômbia, 17 anos atrás. Janeiro de 2000. E foi a primeira convenção que eu participei. Naquele janeiro, eu estava lá no meio da multidão, o pastor César estava pregando, e quando ele orou pelos pastores, veio tanta unção sobre a minha vida, que eu não consegui ficar de pé. Quando eu vi, eu já estava no chão. Cheio do Espírito Santo, falando em línguas. E o Espírito Santo me disse: esse homem vai ser o seu líder. Esse homem vai ser o seu pastor. E um dia, ele vai te dar um anel. Eu levantei do chão, quando eu consegui, e eu disse para minha esposa: amor, Deus falou para mim que ele vai ser o nosso pastor, que ele vai ser o meu líder, e que um dia ele vai me dar um anel. Ela disse: meu amor, ele não sabe nem que você existe. Pastor César não sabe nem que você existe, amor. Ele não sabe nem nada de você. Eu falei: pois é, mas Deus falou isso comigo. 2004, o pastor César me convidou para fazer parte da equipe dele. Eu fui indicado pela apóstola Valnice Milhomes, que vocês conhecem. O pastor César perguntou: quem é que pode ser a minha equipe? Porque só tinha ela na época e o Renê. E o pastor César perguntou: quem é que pode fazer parte da minha equipe? E eu fui o único indicado pela Valnice. A Valnice disse: eu indico o pastor Laudijaí. Ele é um homem que ama a visão, ele é apaixonado pela visão, o senhor vai gostar de conhecê-lo. Eu me lembro da primeira reunião com o pastor César. Ele fez uma reunião num restaurante com a gente, com os candidatos a G12. E ali ele ouviu um por um, e quando ele ficou satisfeito com tudo que escutou, ele disse: ok, vocês vão ser a minha equipe agora. E aí ele pediu a Santa Ceia e celebrou a Santa Ceia com a gente. Foi o nosso primeiro ato
ali, como equipe. Eu não posso esquecer, com pouco tempo depois, o pastor César foi para Brasília, com a pastora Cláudia, porque ela foi enviada como embaixadora da Colômbia, no Brasil. E você sabe onde é que ficam as embaixadas, né? Lá em Brasília. Onde vem parar o pastor César? Ali do meu lado. E eu tive o privilégio de me aproximar, de conhecê-lo mais. Como eu já contei em outras ocasiões, talvez alguém aqui ouviu, que quando eu conheci o pastor César, tudo que eu queria era o conhecimento dele. A princípio, minhas perguntas eram perguntas, eu só chegava para ele, eu ficava perguntando da visão, perguntando. Eu queria que ele me ensinasse tudo, eu queria aprender tudo da noite para o dia. E ele dizia: calma, tenha calma, meu filho. Ele dizia: Deus, para criar as coisas aqui na terra, foram 7 dias, 6 dias e um descansando. E você quer tudo num dia só. Então tenha calma. Ele me chamava para tomar cafezinho, e eu pensava que eu já sabia o que era discipulado, como a maioria pensa, mas eu não sabia. Eu achava uma perda de tempo tomar café. Hoje não passa um dia que eu não tome vários cafés. E achava uma perda de tempo. Eu queria que ele pegasse um papel, fosse me ensinar técnicas para alcançar o mundo todo, sabe, aquela coisa assim. Até que eu entendi o que era discipulado. Eu entendi que discipulado não eram técnicas, era o relacionamento. Eu aprendi a tomar cafezinho com ele, e hoje eu tenho muito mais alegria em tomar café com meu pastor do que em participar em reuniões estratégicas. Porque eu entendi a importância de estar com ele lá. Enquanto a gente está tomando uma xícara de café, parece que não está fazendo nada. Mas Deus está fazendo muita coisa. E sabe, eu já vi pastor César ensinando, e como ele vai treinando os seus grupos de 12, ele se dedica aos seus grupos de 12, ele gasta tempo com o seu grupo de 12, ele ministra todo o tempo seus grupos de 12. A equipe G12 do Brasil é uma equipe altamente ministrada. Pastor César está sempre se dedicando a nós, investindo em nós, gastando tempo conosco. Há poucos dias ele nos chamou para fazer uma viagem com ele de 20 dias. Nós fizemos uma viagem de 20 dias com o pastor César, toda a equipe G12 Brasil. Olha que privilégio, que coisa linda, andando 20 dias com ele, tomando café com ele, almoçando com ele, jantando com ele, durante 20 dias. Isso é discipulado. E a gente começa a entender o que a palavra de Deus está ensinando. Basta seguir o caminho. Seguir o quê? Seguir o caminho. Então, como começa esse caminho? Vocês me permitem falar um pouco sobre os processos da visão agora? E para que vocês entendam que tudo está fundamentado na Bíblia. Tudo começa com algo hoje, e eu vou explicar, dar uma explanação sobre a visão G12 hoje, de forma clara e eficaz. Por quê? Porque a visão G12 mudou muito nos últimos anos. Muita coisa foi atualizada. E você pode dizer assim: por que foi atualizada, pastor? Porque a revelação de Deus é progressiva. Sim ou não? Quem já entendeu isso sabe. Quando você lê a Bíblia, você vê que o Evangelho, ele vai trazendo essa progressão de revelação de Deus. É por isso que nós estamos sendo alinhados com Deus. Sabe o que Deus está fazendo com você nesses dias aqui? Ele está fazendo um upgrade na sua vida. Ele está te alinhando com Ele, Ele está te renovando, Ele está te trazendo para cima, Ele está te mostrando e falando: meu filho, é isso aqui, eu quero te colocar na posição correta, quero te colocar onde você precisa estar. E é isso que Deus está fazendo com você aqui. Não sei quantos gostam e usam celulares. Os celulares, você lembra do primeiro celular que a gente usou? PT 550. Eu me lembro, alguém lembra desse celular? PT 550, gente, eu sonhei com aquele celular, era tijolar, aquele tijolar, eu sonhei com aquele negócio, eu queria um tijolar, né? Não era nem um celular, era um tijolar mesmo.
Gente, eu me lembro quando a gente comprou aquele negócio, você colocava aqui do lado, ficava uma montanha assim aqui do lado, ó. Quando você conseguia pendurar num cinto, não é qualquer cinto que segurava ele, mas quando você conseguia um cinto que segurasse ele, você pendurava, ficava aquele bolo aqui do lado. Era aquele negócio tremendo, de grande, e você tinha que ter bateria extra para carregar, porque daqui a pouco ele descarregava. E você lembra como era aquele celular que só ligava? Era só para ligar, não tinha outra coisa para fazer naquele celular. Aí quando a gente vê os celulares de hoje, finos como uma folha, finos, bem fininhos, e que eles fazem tudo, inclusive ligar para as pessoas, né? É uma só das milhões de possibilidades que um celular faz hoje. A visão celular também é assim. A visão celular, ela mudou completamente. Tudo que antes era feito de uma maneira talvez muito mais difícil, hoje está sendo muito mais fácil. E uma das melhores e maiores evoluções do G12 se chama Universidade da Vida. Eu sei que tem aqui na livraria da igreja. Se alguém puder trazer um livro da livraria, só para eu poder mostrar umas coisas aqui, enquanto eu estiver falando. Vamos lá. Tudo começa com o que, pastor? Com o plano 40. Tudo começa com o plano 40. Deuteronômio 9:11, a Bíblia diz, ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. O número 40 tem muito significado. 40 é um tempo bíblico e profético, e muita coisa aconteceu na Bíblia em 40 dias. Em 40 dias, Moisés recebeu os 10 mandamentos, que serviram de base para constituições de todas as nações. Não sei se você sabia que todas as constituições de nações são baseadas num código básico. Sabe qual é o código básico em que é baseada todas as constituições? Os 10 mandamentos. Talvez você não sabe, mas é isso, é na sua Bíblia. Todas as constituições da terra estão baseadas nos 10 mandamentos, que foram recebidos em 40 dias. Em 40 dias, a vida de Moisés foi transformada de tal maneira que a Bíblia diz que o seu rosto brilhava com a glória de Deus. Pode trazer, querido, muito obrigado. Obrigado, eu vou explicar aqui. Então, 2 vezes Moisés teve 40 dias com Deus e saiu de cada uma delas com um manual escrito pelo próprio dedo de Deus em pedra. E sabe, isso é muito importante de entender, porque a missão carismática, que é o modelo para nós no G12, eles já aplicam isso de 40 dias há muitos anos. Só que isso não tinha ainda sido ensinado da forma como é ensinado hoje. Até agora, até 2 anos atrás, eles aplicavam isso, mas só quem sabia era quem estudava profundamente lá na Colômbia. Aí descobria que toda vez, escuta o que eu vou dizer, toda vez, antes de um encontro, a missão carismática tem 40 dias de jejum. Toda vez antes de um encontro, eles entram nessa quarentena com Deus. E não é à toa que os encontros são o que são. Porque os encontros são preparados com 40 dias. Os encontros são preparados baseados nessa verdade poderosa de 40 dias. Por que o senhor está ensinando isso hoje, pastor? Porque se vocês vão aplicar a visão com fidelidade, vocês precisam conhecer os fundamentos dela. E os fundamentos dela estão aí. 40 dias de jejum, de preparação, assim como Moisés entendeu isso, e os mandamentos de Deus só chegaram à vida dele, a revelação de Deus para o povo começa com 40 dias. Antes de Israel possuir a terra prometida, tiveram que espiar a terra por quantos dias? 40 dias exatamente. Quantos dias você acha que Jonas pregou para que Nínive inteira se convertesse? Exatamente 40 dias. Jesus jejuou 40 dias antes de iniciar seu ministério e só pôde começar o ministério depois de jejuar quantos dias? 40 dias. Depois de ressuscitado, Jesus se apresentou também vivo, aparecendo quanto tempo?
será que há um mistério nos 40? Será que há alguma coisa especial em 40? Será que os 40 dias são um tempo profético que Deus preparou para que essas coisas poderosas aconteçam? É isso que nós temos que entender, não podemos quebrar os princípios bíblicos. Então o plano 40 é a estratégia para uma correta preparação do encontro com Deus. Diga amém. E aqui, amados irmãos, entendam, o encontro com Deus é o mais importante de tudo que nós fazemos. Não sei se você sabia que até os inimigos da igreja fazem encontro. Outro dia alguém disse para mim: ai pastor, olha, o senhor sabia que as igrejas tal, que não são evangélicas, são, entendeu? Só, não estou citando os nomes. A igreja tal está fazendo encontro. O senhor sabia que está todo mundo fazendo encontro? O senhor sabia que o centro espírita agora... Perdão, desculpa. O senhor sabia que agora Beltrano, Cicrano, tal, todos, até aqueles que odeiam a igreja, até aqueles que são inimigos do G12, mas o encontro, eles dizem, não, o encontro a gente precisa. Até aqueles que dizem que o G12 é do diabo, porque tem gente que fala que o G12 é do diabo, mas eles fazem encontro. E não se preocupam de saber de onde veio essa história. Eles aplicam as coisas do G12 e falam mal do G12. O encontro com Deus é o mais importante de tudo. Antigamente, nós vivíamos pedindo a Deus que Ele desse oportunidades para que as pessoas tivessem um genuíno encontro com Deus. Mas, através da visão G12, hoje, nós sabemos como preparar o encontro. Nós aprendemos a preparar o encontro. Assim como um marido, um homem, aprende a preparar o encontro com a sua esposa, assim como uma pessoa que está interessada em conquistar a outra, aprende a preparar o encontro, porque à medida que a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo o que é que o outro gosta, sim ou não? Então nós hoje aprendemos como é e que ambiente é em que Deus se manifesta. A preparação do encontro é a base do sucesso. Tudo depende de uma boa preparação. E o plano 40 é o tempo de preparação dos guias da Universidade da Vida. Preparação de quê? Dos guias da Universidade da Vida. E eu vou falar sobre ela, porque eu sou apaixonado por esse material. Para mim, a maior tecnologia eclesiástica que tem nos nossos dias está aqui. Tecnologia eclesiástica. Tecnologia da visão. Esse livro, para mim, é realmente uma revolução. E eu vou explicar por quê, e o seu conceito a respeito da Universidade da Vida vai mudar. Vai melhorar. Eu creio que vocês já sabem muita coisa, mas permita-me e permita-se ir mais longe. Permita que nós possamos aprofundar. O plano 40 é o tempo de preparação para que uma Universidade da Vida aconteça. A Universidade da Vida é a resposta de Deus para a maior necessidade dos homens. Qual é a maior necessidade dos homens? Oséias 4:6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque falta o quê? O drogado se droga porque ele não sabe o que você sabe. A pessoa que está envolvida no vício, ela não entendeu, ela não aprendeu, ela não percebeu, ela não compreendeu o que ela precisava compreender. E Oséias diz: o povo está sendo destruído por falta de conhecimento, e é o conhecimento de Deus. E o problema das pessoas é que elas não sabem viver. Tiago 4,14, a Bíblia diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Agora preste atenção na primeira expressão de Tiago, ele diz: vocês não sabem. Vós não sabeis. É um problema de ignorância. Problema de quê? Ignorância. O que é a vida? Eu fiz muitas entrevistas sobre o que é a vida, perguntando às pessoas de diversas idades sobre o que é a vida. Eu encontrei várias respostas. Alguns diziam: a vida é trabalho. Você vai encontrar pessoas que vivem para trabalhar, sim ou não?
E eles dizem, não, a vida é trabalho. Para mim, o sentido da vida é trabalho. Elas vão trabalhando. Mas se a vida é trabalho, por que tem tanto trabalhador infeliz? Aí alguns dizem, não, a vida é dinheiro. O dinheiro responde por tudo. E eu preciso de dinheiro para tudo, então a vida é dinheiro. Mas se a vida é dinheiro, por que milionários se matam? Outros dizem, a vida é sexo. E se a vida é sexo, por que as prostitutas não são felizes? Porque elas são as profissionais dessa área que elas chamam. Sim ou não? Elas são as profissionais. Se a vida é sexo, prostituta tinha que ser o habitante mais feliz da terra. Mas não é. A realidade é oposta. Quando a gente conversa com elas, encontra pessoas destruídas, pessoas que não têm esperança, que não se amam e não se sentem amadas. Sim ou não? E aqui, por favor, não vai nenhuma crítica, pelo contrário, vai compaixão nessa palavra que eu estou dando. Então nós precisamos entender que a vida não é nada disso, e se a gente não sabe o que é a vida, então como nós vamos saber o que fazer com ela? As pessoas têm tantos problemas na vida, tristeza, mágoa, traição, dívida, inveja, rejeição, mas e se a vida tivesse o quê? Tivesse o quê, gente? Um manual. E se a vida tivesse um manual? E se a vida tivesse um manual? E se houvesse um curso que ensinasse a viver? Se houvesse um curso que ensinasse como que a pessoa vive? O que a pessoa tem que fazer na vida? Um manual que ensinasse tudo. Quanto você pagaria por este mapa do tesouro? E se a vida tivesse guias? Tivesse o quê, gente? Será que é importante ter guias? Se a vida tivesse guias, guias que nos ajudassem a encontrar o caminho da paz e da harmonia. E se você pudesse encontrar tudo isso num só curso, eu tenho boas notícias para você, o curso existe, se chama o quê? Universidade da Vida. Sabe, eu falo para as pessoas e eu digo a vocês, para mim, nesse livro está a melhor arma evangelística que Deus tem nos dado nos últimos dias. Eu fiz uma estatística de quanto sim a gente recebe para pessoas que a gente convida a fazer a universidade. Em Brasília, lá no Gama, nosso percentual é de 99% das pessoas convidadas dizem sim, eu preciso. Porque nós não apresentamos isso como um curso da igreja. Nós não apresentamos isso como uma religião. Nós simplesmente dizemos, olha, você sabe, hoje tem curso para montar avião, tem curso para comprar casa em tantos anos, tem curso para fazer qualquer coisa, tem curso até para ir para a lua, se você quiser. Mas não tinha curso para ensinar as pessoas a viverem. E as pessoas compravam a casa, mudavam para dentro dela e se matavam lá dentro. As pessoas compravam um carro, entravam dentro dele e muitas vezes usavam esse carro como uma arma para se destruir, para destruir a vida de outros. Mas agora tem um curso que ensina as pessoas a viverem. O curso que para mim tinha que estar em todas as escolas. E tinha que ser a matéria número 1 depois de português, porque sem português eles não iam conseguir ler, então ensina primeiro português. E seria a matéria número 2. Aprendeu a ler e escrever, Universidade da Vida. Esse curso que para mim tinha que ser a base de tudo, porque se a pessoa não sabe viver, vai ter dinheiro, não sabe usar, vai ter família, não sabe como viver em família, vai ter casa, vai ter o que tiver e não sabe como viver. E se você não sabe viver, não adianta nada do que você tem. E quando a gente fala isso, simplesmente as pessoas todas compreendem.
Nós sempre divulgamos a data quando vai começar as nossas aulas. E nós dizemos às pessoas, no meu caso vai começar dia 24, nossa terceira Universidade da Vida vai começar dia 24. Mas em exatas 9 semanas, quantas semanas? Você pode aprender tudo, porque isso é importante. Às vezes as pessoas falam de coisas que demoram demais. A Universidade da Vida é 9 semanas. 9 semanas. Em 9 semanas você pode aprender tudo. Apenas uma aula por semana em grupo. Uma aula em grupo por semana para você aprender. O resto dos dias você pode estudar sozinho. E aí tem a imagem que mostra que você pode passar 6 dias, e aqui, gente, aqui está a revolução, presta atenção, porque na Universidade da Vida você estuda 6 dias sozinho e 1 dia junto com os outros. Então são 6 dias onde você vai estudar sozinho e 1 dia onde você vai estudar em grupo. E isso faz toda a diferença, porque na vida corrida que a gente tem hoje, na vida com tantos compromissos que nós temos hoje, a Universidade da Vida vem como uma proposta viável. Proposta o quê? Viável. Dá para qualquer um. A pessoa mais ocupada, aquela pessoa que não tem tempo nem para ir no banheiro, mas pode fazer a universidade. Aquela pessoa que talvez tem 3 empregos, e isso não é raro hoje. A pessoa que tem 2 empregos, 3 empregos, aquela pessoa que sai de uma jornada de trabalho e vai para outra, mas na Universidade da Vida ela encontra a oportunidade viável de aprender a viver. 25 minutos por dia para mudar a sua vida para sempre. Guarda essa frase. Podem repetir essa frase? Por que o senhor fala de 25 minutos? Toda vez que eu apresento a Universidade da Vida, eu falo de 25 minutos, porque eu preciso que as pessoas entendam que a Universidade da Vida não é mágica. Diga, não é mágica. Até porque nós não somos mágicos, nós somos cristãos. Então não é mágica. A Universidade da Vida não vai fazer uma mágica na sua vida. A Universidade da Vida pode ser o milagre da sua vida, mas depende de 25 minutos diários de compromisso seu. 25 minutos de responsabilidade. Estão me entendendo? Ô, gente, sabe por que eu digo isso? Porque muita gente oferece um pacote louco para as pessoas. Muita gente oferece mudança sem preço a pagar. Universidade da Vida não é uma mudança sem preço. Universidade da Vida é uma mudança viável, porque só exige 25 minutos por dia para você. Você pode dedicar 25 minutos a esse curso por dia? Ah, eu posso. 25 minutos dá para você? Dá. Então pronto. De onde tiraram os 25 minutos? Nós cronometramos quantos minutos você gasta para fazer o seu estudo diário. Quanto que é? 25 minutos. A pessoa lenta, 25 minutos. Então, fica tranquilo. Você pode anunciar para as pessoas sem medo e sem dó. Você pode dizer para elas, se você me der 25 minutos do seu dia, eu te garanto, em 9 semanas, tua vida vai estar diferente. Se você dedicar 25 minutos por dia, em 9 semanas, sua história vai mudar. Mas tem que ter compromisso. Não pode faltar as aulas grupais. As aulas grupais acontecem uma vez por semana. Amém ou não? Porque tem alguém que me perguntou e disse assim, pastor, eu não posso fazer sozinho o curso? Eu falei com ele, depende. A sua vida é sozinho para sempre ou de vez em quando você tem que lidar com outras pessoas? Porque se você tem que lidar com outras pessoas, o curso também tem que ensinar como é que se lida. E aonde vai ensinar? Na aula grupal. Então a gente tem 6 dias por semana sozinho, mas tem um dia que é em grupo, e é essencial. Senão você não vai saber viver. Então, 6 dias sozinho, um dia em grupo, para aprender a viver a vida que Deus quer. E precisa dedicar os 25 minutos por dia ao livro. No meio do curso tem a parte mais importante que nós chamamos de quê? Encontro. O encontro com Deus. Agora aqui, gente, presta atenção. Por favor. Nós não mais oferecemos encontro com Deus para as pessoas. Não, pastor, não. Agora a gente oferece Universidade da Vida. O encontro está dentro da universidade. Mas a gente não oferece o encontro sozinho.
O que é o encontro sozinho? É o sexo sem casamento. Tu está entendendo? As pessoas... Não, desculpa, gente, eu fui muito rasgado na história aqui. Eu estou fazendo uma boa ilustração. Sabe, o cara que quer sexo sem casamento, ele quer só o prazer. Mas ele não quer entender que o sexo foi feito para existir dentro de algo chamado casamento. Universidade da Vida propõe sexo sim no casamento. Você está entendendo ou não? Universidade da Vida propõe, tu vai ter encontro com Deus sim, dentro de uma vida com Deus. Não no fim de semana para tu voltar a encher a cara e fazer o que tu fazia antes. Tu vai ter encontro com Deus. Mas agora tu vai ter encontro com Deus com aliança com Deus. Tu vai ter encontro com Deus dentro de uma estrutura completa. Uma estrutura completa onde você vai passar 63 dias com Deus. Antes o encontro era de 3 dias. Eu sempre digo lá na igreja. Antes nós tínhamos encontros de 3 dias. Agora, com a Universidade da Vida, nós temos encontro de 63 dias. Alguém está entendendo a ideia da mudança? A ideia da mudança é deixar de pensar no encontro com Deus como algo que acontece no fim de semana e pensar no encontro com Deus como algo que acontece todo dia. É essa a proposta da Universidade da Vida. Isso está melhorando alguma coisa para você ou não? Está ampliando um pouquinho a visão para você ou não? Você está começando a entender o quanto... Eu tive pregando na Argentina para 300 pastores, estava com o pastor César, a convenção... Era a convenção G12 da Argentina, e chegou o momento de reunião só com pastores, tinham 300 pastores ali. O pastor César disse, Lau, fala da Universidade da Vida. Eu comecei a falar, no final um pastor me procurou e me disse assim, pastor Lau, quando esse livro chegou na igreja, pastor, vou te contar a verdade. Eu disse assim, meu Deus, mais um livro para a gente gastar dinheiro. Mais um livro. Gente, como é que eu vou empurrar esse livro em cima dos outros? Mas agora que eu te ouvi falar, eu tive que me ajoelhar e pedir perdão a Deus. E dizer, Deus, isso não é mais um livro. Isso é a arma que eu esperava. Isso é a graça que o Senhor preparou para mim. Eu digo para vocês que estão me ouvindo hoje, para mim, o segundo livro mais importante escrito na terra hoje é esse. Porque o primeiro é a Bíblia. E esse aqui está todo fundamentado nela. Aliás, quem faz a Universidade da Vida tem que ler a Bíblia. É impossível fazer a Universidade da Vida sem ler pelo menos 3 capítulos da Bíblia diário. E geralmente tem 4 ou 5 aqui para ler por dia. Por dia! Gente, esse livro é uma proposta radical de transformação. Pastor, o que é que isso tem a ver comigo? Nada se você não é cristão. Mas se você é um seguidor de Cristo, se você é um discípulo de Cristo, se a sua vida, você entendeu que o modelo, quem é o modelo? Quem é o modelo? Quem é o modelo? É Cristo. Então esse livro é o manual que você tem que ser doutor. Eu digo para vocês, eu passei 6 meses lendo e relendo todo o material da universidade. 6 meses. No avião, nas viagens, que não são poucas, que Deus tem me dado a graça de fazer, na minha bolsa, a Bíblia e o livro da universidade. Lendo. Li uma vez, li 2 vezes, li 3 vezes, 4 vezes. Quando a ficha caiu, eu disse, meu Deus, que presente. Que presente que o Senhor nos deu. Eu posso te garantir que o encontro vai curar a tua vida. É libertador, poderoso, literalmente milagroso. Minha vida foi transformada no encontro. Na verdade, o encontro já transformou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. E se você aceitar, eu serei seu guia e eu vou te ajudar no processo. O que é isso, pastor Lau? O que é isso? A maneira como eu ofereço a Universidade da Vida para as pessoas. Eu falo da Universidade da Vida como um curso, sempre. E eu digo para elas, olha, esse curso da vida existe, está aqui na nossa cidade. Já mudou a vida de milhares de pessoas no mundo todo. E agora você tem a oportunidade de mudar a sua também.
Porque você vai aprender a viver. Não adianta você ter família, dinheiro, casa e carro. Se você não sabe viver, é tudo nada para você. Mas se você aprender a viver, até uma moeda de 1 centavo vai ter outro valor para você. Porque não é o que você tem, é se você sabe viver ou não. Você sabe viver? Tem certeza? Eu tenho o curso para você. 99% sim, por favor, eu quero. Quanto custa? Onde é? Sabe? E eu explico para as pessoas, olha, eu vou ser o seu guia, porque eu ensino o meu povo exatamente isso. Eu falo, gente, quem está na igreja é guia. Quem vai ser o guia, pastor? Só quem já está com Jesus. Você está com Jesus? Para que tu está com Jesus? Só para ficar cantando? Cantar é uma benção, adorar é missão da nossa vida. Mas depois de cantar e adorar, nós temos que guiar outros ao altar. Fala para quem está do seu lado, Deus te chamou para ser um guia. Amém? Eu vou mostrar a base bíblica. Vou providenciar tudo que você precisa. Estarei do seu lado sempre que precisar, porque esse milagre não pode parar em mim, a Universidade da Vida. Deixe-me aprofundar um pouquinho mais. Por favor, me dê mais um pouquinho da atenção. Eu hoje estou tendo esse privilégio de estar com você. Você saiu de casa. Deixa eu ir mais fundo. Universidade da Vida funciona onde, pastor Lau? É uma coisa que as pessoas não entendem. Está no nome dela. Universidade da Vida é na vida. Onde é a Universidade da Vida? O endereço da Universidade da Vida é na vida. O guia tem que entender que vai guiar na vida. Cada um dos guias que eu treino, eu digo para ele, você não vai guiar na igreja, você vai guiar na vida. Cada uma das pessoas que eu treino como guia, eu digo para ele, olha, é lá fora que vai acontecer a universidade. A universidade, ela acontece lá fora. Vai guiar a vida de uma pessoa por quantos dias? Quantos dias? Quanto dura o curso? 63 dias. Então você vai guiar uma pessoa por 63. Você pode guiar uma pessoa por 63 dias? Agora imagina se cada um de nós guiar uma pessoa por 63 dias. O que vai acontecer? Agora tem que fazer com amor e sabedoria, não pode impor nem sobrecarregar as pessoas. O guia tem que ser um motivador espiritual. Ele vai. Como é que um guia funciona? Como é que um guia funciona? Ele não liga para dizer assim, e aí, já fez seu exercício? Fez a lição? Não. Ele diz, e aí, bom dia, tudo bem? Como você está hoje? Você entendeu tudo da lição de hoje? Tem alguma pergunta? O que mais te chamou a atenção? E vai fazendo perguntas para descobrir se a pessoa... E aí, é mesmo? Ah, você não sabe aquele ponto. Eu falo para os guias, eu digo para os guias lá na nossa igreja, esse livro é a desculpa que Deus dá para você para fazer um amigo. É a desculpa que Deus te dá para entrar na vida de alguém. Eu digo para eles, o mais importante não são as lições, é o relacionamento que você vai criar com essa pessoa. O mais importante não é um conteúdo de ideias, é o conteúdo de amor. É a relação que você vai criar com essa pessoa. Eu digo para os guias, amados, o mais importante não é ele saber a lição 1. O mais importante é que você tenha dado o primeiro passo para ligar vocês dois. Eu digo para eles sobre a importância de... Olha, eu anotei algumas palavras. Esporte, olha aí. Ó. Esporte, passeio, sorvete, pizza. O que isso tem a ver com a Universidade da Vida? Tudo. Eu ensino os guias da minha igreja, eu digo para eles, se vocês não se envolverem com seus alunos, não tem Universidade da Vida. Não há Universidade da Vida só quando o aluno lê a lição. A Universidade da Vida é eu, como guia, me relacionando com uma pessoa que ainda não está com Jesus. Estão me entendendo ou não? Isso é a universidade. Ele está lendo e pensando que a universidade é o livro. E ele não sabe que a universidade é o meu relacionamento com ele. Alguém está compreendendo alguma coisa aí?
Está mudando alguma coisa no seu conceito? Na Universidade da Vida, as aulas são na vida diária. Eu sei que eu estou falando, parece que eu estou falando, pastor, está escrito aí, né? Universidade da Vida. É, meu filho, mas a maioria não entendeu. Então, deixa eu explicar. As aulas são na vida. Como é que você vai ensinar sobre vida fora da vida? A gente sabe que a teoria na prática é diferente. Então, só tem uma forma. Tem que entrar na vida. Tem que entrar na vida do aluno. Tem que entrar na vida da pessoa que você está guiando. Eu tenho que colocar no meu coração, Deus, eu vou ser guia de pelo menos uma pessoa. Eu vou ser guia e o Senhor vai me abençoar e eu vou entrar na vida de alguém. E sabe o que vai acontecer? Quando você entrar, a luz de Deus vai entrar, o fermento vai entrar a cura, vai entrar a libertação, vai entrar a salvação, vai entrar a transformação. Quem lembra do filme que a gente assistiu ontem? Como foi o filme para vocês? Vocês entenderam o filme? O que aquele casal fez? O que aquele casal fez, gente? Ele entrou na vida do outro. Foi só isso que eles fizeram. Eles não chegaram com um bando de religiosidade, não. Eles chegaram com simplicidade. Consertando o carro, assistindo uma partida de futebol, correndo no parque, junto com a amiga, decorando uma festa. Besteira, né? É besteira. Mas são essas as coisas que a gente aprende a fazer. 90% da Universidade da Vida é feita fora da igreja. É feita onde? Eu pensava que a Universidade da Vida era assim, era shows que o pastor ia dar na igreja, entendeu? Eu falei, deve ser massa, eu vou preparar a Universidade da Vida, vou preparar um show, eu gosto de imagens, o maior telão de LED que tem em Brasília é meu, pela misericórdia de Deus, eu sonhei com esse telão, Deus me deu esse telão, o meu altar é todo de telão de LED. Falei, vou passar filmes fantásticos, vou passar, eu já sei, eu vou arrebentar, vou colocar isso, vou colocar aquilo outro, vai ser um show! E Deus disse, vai ser mesmo, só que quem vai fazer o show não é você, são os guias, eles não vão fazer na igreja, não é o telão de LED, é na vida diária, é no ponto de ônibus, é no sorvete, na pizza, é no esporte, é em tudo que for necessário, eles vão entrar na vida de alguém. Universidade da Vida é uma pessoa entrando na vida da outra. Amém ou não? Amém. Na Universidade da Vida, a vida é a aula e a aula é a vida. Eu quero que vocês digam essa frase. Agora diz para alguém do seu lado, decorou a frase, diz para ele. Alguém aí está se apaixonando pela Universidade da Vida? Vocês viram que dá trabalho? Vocês já perceberam que dá trabalho ou não? E quem disse que não é para dar? É para dar trabalho mesmo. Pastor, o senhor me trouxe aqui, pleno sábado à tarde, que eu podia estar assistindo sessão da tarde, para arrumar trabalho para mim? Sim. Porque, afinal de contas, você tem um nome de cristão. E para carregar esse nome tem que ter vida. Amém? Um dia na igreja, 6 dias fora da igreja. É um dia na aula da igreja e 6 dias fora. Eu digo para os guias, eu falo para os guias, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sou o professor que aparece lá na frente na aula semanal. Mas não sou eu que dou aula. Quem dá aula é vocês. Eu posso errar a aula, pode ser que a aula não seja tão boa, mas se a aula de vocês for boa, 6 vezes por semana, porque é esse professor que faz diferença, 6 vezes por semana. Pastor, então eu como guia vou ter que me encontrar todo dia com a pessoa? Não. Você não vai encontrar pessoalmente, talvez. Mas você vai encontrar pelo WhatsApp.
você vai encontrar pelo telefone, você vai encontrar de outras maneiras, e se você puder encontrar pessoalmente, você vai encontrar. Você vai fazer um amigo. 6 dias que precisam ser muito bem guiados pelo guia. Universidade da vida é na vida e não na igreja. Não é mais a figura de um professor dando informação. Agora é um guia que toma pela mão e leva pelo caminho da vida. Quem pode dizer amém? O que vai acontecer na aula semanal em grupo é produto do que aconteceu no relacionamento diário com o guia. A meta não é apenas ter aulas fantásticas. Qual é a meta? Qual é a meta, gente? Quantos sabem quais são a escada do sucesso, como é que é? Ganhar, consolidar, discipular. Agora olha para mim, antes do enviar. A Universidade da Vida é o melhor instrumento para ganhar. Porque a gente convida as pessoas a conhecerem Deus através disso aqui. Da universidade. A gente convida para um curso e eles conhecem Deus. Para mim, é o melhor mecanismo de consolidação. Porque as pessoas já conhecem Deus na estrutura de um relacionar. Dentro da Universidade da Vida acontece tudo o que tem que ter na consolidação. Fonovisita, visita, tudo acontece aqui. Agora, sabe o que é mais lindo para mim? É que aqui não só ganha e consolida, aqui começa o processo de discipulado. Porque a pessoa passa 63 dias num relacionamento. Algo novo começa. Eu digo para os meus guias, se em 63 dias essa pessoa não se tornar teu discípulo, tem alguma coisa errada. Se em 63 dias essa pessoa não se tornar um discípulo seu e de Jesus, tem alguma coisa errada. Porque esse material foi gerado para construir discipulado. Sem perceber, guia e aluno começam a viver o verdadeiro discipulado. As aulas estão na rua, nos lares onde as pessoas estão. A aula grupal vem para somar o que o guia fez no dia a dia. O que vai acontecer na aula semanal em grupo é produto do que aconteceu no relacionamento diário com o guia. E aqui, gente, eu digo para vocês, eu estou tentando ver aqui, porque o material é tão grande, Senhor amado. Eu falo muito para os meus guias sobre uma palavra de Jesus. Pode pular para o slide 105, por favor, Lucas, 105. Vocês estão achando que é pouquinha coisa, né? Não vou demorar demais, prometo. Segura só um pouquinho. A minha vontade é transmitir tudo. A minha vontade é entregar tudo que Deus me deu para vocês. O mundo está cheio de guias cegos. Guias o quê? E a maior desgraça é um guia cego. Isaías descreve o guia cego. Isaías 56, versículo 10, os seus atalaias são o quê? Cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Eu digo aos meus guias sempre, a pior característica de um guia, e que faz dele um cego, é quando ele não sabe de nada. Primeira característica, nada sabem. Um guia tem que saber. O texto diz que eles são cegos porque eles não sabem de nada. E a desinformação é inaceitável para um guia. O que é que o guia tem que saber? Ele tem que saber o quê, ele tem que saber como, ele tem que saber onde, quando, quem, porquê. Ele tem que saber a definição, as estratégias locais, as datas. Ele tem que saber quem é que vai fazer cada coisa, ele tem que saber como motivar. E é isso que eu procuro ensinar aos guias. Por isso nós temos o Plano 40. O Plano 40 é para preparar quem? Os guias. No Plano 40 não participa gente nova, só quem quer ser guia participa do Plano 40. Mas precisa participar e ser bem informado. O que é ser guia? Eu sempre digo aos meus guias, ser guia,
Olha algumas palavras que eu classifico o que é ser guia. Podem ler para mim? Veja que ensinar está em que item aí? E o que vem antes de ensinar tudo aí? Sabe o que? A gente pensa que guiar as pessoas é dar lição. E se as pessoas precisassem só de lição, os problemas delas já estariam resolvidos, porque lição elas já tiveram muitas. Mas elas não tiveram alguém que se envolvesse com elas. Por isso eu estou dizendo, ser guia é entender que você vai visitar, participar, brincar, comungar, servir, valorizar. Você vai tocar o coração dessa pessoa. Como posso ser um guia excelente? Você vai ser um guia excelente quando você aprender que o seu trabalho não está dentro da igreja, o seu trabalho está lá fora. Seu trabalho está na vida da outra pessoa. É ali onde está. Amados, espero que Deus esteja abrindo os seus olhos. Respondeu onde? Onde, pastor? Onde meus alunos precisam estar? Eles têm que estar onde? Na aula da universidade, eles têm que estar na igreja, têm que estar na célula. Quando? Todo guia tem que saber a data do encontro, porque desde que inicia a universidade, eles já vão preparando as pessoas para quê? Para terem o seu encontro com Deus. No nosso caso, a gente tem as datas, pode pular as datas aí, Lucas. Quem são meus alunos? Eu digo aos guias, se você não sabe quem é o teu aluno, se você não aprende sobre o seu aluno, só tem uma pessoa que pode saber mais do teu aluno do que você: Deus. O bom guia, o guia excelente, ele descobre tudo a respeito da pessoa que ele está guiando. Descobre o que a pessoa gosta, o que ela não gosta, o problema que ela tem, o que ela não tem, as virtudes, defeitos, descobre tudo para ser um guia excelente. Eu falo para eles, a partir de agora, guias, vocês são pesquisadores da vida dessa pessoa. Vamos descobrir tudo, vamos rastrear tudo. Se um ladrão rastreia para roubar, você vai rastrear para abençoar essa pessoa. Quanto você conhece dos alunos que você está guiando? Agora, por que responder a pergunta por quê? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu sou guia? Um guia sem uma razão forte será apenas mais um decepcionado. Amém? O que mais? O texto diz que os guias não eram apenas cegos, não sabiam de nada, mas eles eram mudos. E essa é outra característica terrível para um guia. Todos são cães mudos, não podem ladrar. O guia tem uma missão de ser um mensageiro fiel de Deus. Ele tem que falar a palavra de Deus. Ele tem que anunciar a palavra de Deus. Terceira característica do guia cego é que são sonhadores preguiçosos. A Bíblia diz, o preguiçoso morre desejando, porque as mãos recusam a trabalhar. Vai ter com a formiga, o preguiçoso considera os seus caminhos ser sábio, não tendo lá chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono, um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Diga misericórdia. Muito cristão preguiçoso. Quer ser guia, mas não quer ter trabalho. Não existe guia sem trabalho. Todo guia vai trabalhar bastante. Vou ter que visitar? Vai. Vou ter que telefonar? Vai. Vou ter que mandar mensagem? Vai. Vou ter que acompanhar uma pessoa? Vai. Vou ter que pesquisar a vida dela como se eu fosse um jornalista? Vai ter que pesquisar. Eu vou ter que me envolver com essa pessoa? Vai ter que se envolver. Eu vou ter que viver com ela 63 dias? Vai ter que viver com ela 63 dias. Ai, pastor, o senhor dizendo isso, o senhor está me assustando. Não estou te assustando, eu estou te dizendo a verdade. Jesus nunca mentiu. Ele dizia a verdade. Ele dizia, você quer mesmo fazer? Se você quer, é esse o caminho. Então, é assim que deve ser um guia. Amados, eu sei que eu poderia falar ainda muita coisa, ainda tem muito slide explicando, mas a base já está aí. Como começa, pastor, a visão G12? Com essa base.
Quando você entende essas coisas, você entende que a visão G12 não é porque pastor César criou a visão G12. Jesus criou no momento que ele teve 12. É por isso. A visão G12 não é a visão do pastor César, da missão carismática, do pastor Lau. A visão G12 é a visão de Jesus. A gente vai cuidar de 12. Como vai conseguir 12? Conseguindo o primeiro. Cuidando do primeiro. Aí cuida do segundo. Aí cuida do terceiro. Aí cuida do quarto, do quinto, do sexto, do 11º, até que você tenha 12. Alguém disse, ai pastor, mas eu ainda não consegui 12, eu estou em pecado? Você está cuidando bem das pessoas que Deus te deu? Estou. Então, graças a Deus. Continue sendo fiel. A Bíblia diz, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Qual a meta de todo cristão dentro da igreja? Ter 12 discípulos como Jesus. Cuidar de 12 pessoas. Pode ser que isso gaste um bom tempo. O mais importante não é se você chegou a ter 12 ou não chegou. O mais importante é que você viveu para isso. Você viveu para cuidar das pessoas que Deus te deu. E quando você vive para isso, sua vida é diferente. E você começa a ter vida. Amém? Eu ouvi uma frase, eu acho que ontem à noite eu não contei isso para vocês, né? Contei do apóstolo dos pés sangrentos ontem, não? Esse homem que foi o maior evangelista da Índia, ele um dia estava com um discípulo, caminhando numa estrada, numa nevasca terrível, e os dois se esforçando para chegar no lugar, para poder entrar num lugar protegido, para não morrer congelados. Eles tropeçam, e quando observam, é um homem que está no chão, um homem que está quase congelando, quase morto. O discípulo diz para o apóstolo dos pés sangrentos, deixa esse homem aí, porque se a gente for tentar salvar esse homem, vai morrer nós três. A gente quase não está aguentando a gente. Como é que a gente vai agora levar esse homem? E o discípulo fala isso e continua caminhando, sem olhar para trás. Mas o apóstolo dos pés sangrentos resolve pegar aquele homem do chão. Pega o homem do chão, coloca nos ombros e sai carregando. E vai levando com muito esforço, todo suado, cada passo parece 1 quilômetro. Quando ele finalmente está chegando na casa onde ele poderia entrar para se livrar da nevasca, ele tropeça em alguma coisa no chão. O que era no chão? O discípulo dele, que havia saído na frente, está morto. Ele se esforça um pouco mais, chega com o homem moribundo nas costas, todo suado, pingando, entra dentro de casa. E o resto da vida ele conta uma história dizendo, aquele dia, pegar aquele homem e colocar nos ombros, foi o que salvou a minha vida. O calor e o esforço de carregar aquele homem me manteve vivo. O esforço de levá-lo me manteve vivo e eu aprendi uma lição. A pior coisa que alguém pode ter na vida é não ter um peso para carregar. O que é viver com Cristo sem discípulos? É não ter um peso para carregar. Alguém entendeu? Se você não entendeu, que Deus te revele. Quanta gente dentro da igreja canta, ora, até oferta, mas ter discípulo, não, pastor. O senhor me perdoa, estou muito ocupado, tenho muito que fazer, muita coisa para cuidar. Não dá para eu ter discípulo. Cuidar de outro, Deus, pastor, já tem problema demais, a nevasca está forte. Se eu pegar alguém, eu vou morrer. Não, se pegar alguém, você vai ser salvo. A gente vai cuidar dos outros,
e não entende que isso está nos salvando. Eu agradeço a Deus. Hoje a gente conversava, eu e o apóstolo, ele disse: eita, hoje você tem muita coisa para fazer, vai pegar de tarde até de noite e tudo. E eu falava com ele: apóstolo, isso é a maior alegria. Enquanto eu estou carregando um peso, eu estou vivo. Eu estou vivo. Então, eu queria assim, hoje trazer essa meditação, essa palavra, e perguntar para você: você pode ser um guia? Ou você quer ser só um evangélico? Tem muito evangélico, né? Sabe como é que é o evangélico? Tem a carteirinha da igreja, ele tem a cadeira que ele esquenta todo culto, né? Afinal de contas, é uma missão muito importante esquentar a cadeira da igreja. Ele esquenta aquela cadeira e ele vai para casa. Nos demais dias, ele trabalha para ele mesmo. Só para ele. Isso é ser cristão. Eu sou apaixonado pelo G12, porque o G12 não dá tempo para a gente sentar na cadeira. O G12, ele faz com que quando a gente sentar na cadeira, senta uns 8 do lado, assim, pelo menos. Senta uns 8 do nosso lado, tudo feliz e alegre, e só está sentando na igreja porque nós estávamos de pé atrás deles, ajudando eles. Você pode ser diferente. Você pode ser um líder. Você pode ser um guia. Um dos textos básicos sobre guia, não sei, Lucas, se dá para colocar o versículo. Encontra para mim o versículo, está nesse slide, vou ver qual é a... Está no slide 137, se você conseguir. Olha o que diz, e eu termino com esse versículo para orar. Isso aí. Podem ler para mim? O justo serve de quê? E quando alguém não serve de guia, ele está sendo justo? Por que ele não é justo? Porque é injusto você receber a salvação e guardar só para você. É injusto você receber a Cristo e guardá-lo escondido. É injusto você ter o remédio que essa geração que está morrendo precisa e tomar sozinho, escondido dentro da sua casa. É injusto. Mas o justo é ser guia. O justo é se envolver com alguém. O justo é pegar esse moribundo e colocar nas costas e sair carregando com esforço, suando. Poxa, pastor, me lembro de um jovem que disse: pastor, eu não sei falar, eu não posso abrir uma célula porque eu não sei falar assim. Quando eu penso em falar assim em público, me dá tudo que o senhor puder imaginar. Eu falei com ele: meu filho, mas Jesus, ele não pensou no conforto dele quando ele assumiu a missão. Ele disse: eu vou te obedecer, pastor, e depois eu te conto. E ele obedeceu mesmo. Ele abriu a célula dele. E depois ele veio me contar. Ele falou: a primeira célula, eu tive uma diarreia tão grande. Passei o dia inteiro. Meu chefe teve que me mandar para casa, porque eu não saía do banheiro. Falou: vai para casa, senão tu vai morrer, e nós também, porque ninguém está aguentando mais essa situação aqui. No meio da célula eu tive que pedir licença e fui no banheiro de novo. Mas aí eu terminei a célula. Na segunda célula, pastor, eu não passei o dia no banheiro, mas eu fui umas 4, 5 vezes. Na terceira célula, eu fui umas 2 vezes no banheiro e a minha mão estava suando ainda muito, suando, que chega, pingava no chão. Na quarta célula eu pensei que eu era o senhor. Falei: gente, eu acho que... será que eu sou da família do pastor Lau? Eu me senti assim, não suei, não fui no banheiro.
Na quinta célula, eu preguei achando que era o pastor César. Falei, eu sou o pastor César. 2 meses que eu estava fazendo minha célula, meu patrão me chamou. E me disse assim, o que aconteceu com você? Você fez algum curso? O que você fez? Ele disse, olha, chefe, a única coisa que eu fiz diferente nesses 2 últimos meses é que eu abri uma célula. Ele falou, célula? Não entendeu, pastor? Mas ele disse, não precisa nem entender não, seja o que for que tu está fazendo, continua. Porque aqui dentro tu melhorou muito. Pastor, com 3 meses de célula eu fui promovido a chefe do meu setor. Porque o meu chefe disse, não tem ninguém tão bom em relacionamento quanto você agora. E todo mundo está feliz com você. Você agora entra e cumprimenta todo mundo, abraça todo mundo, conversa com todo mundo. Você é outro homem. E continue no seu curso da célula, né, que você falou, da célula. Não deixa, não. Não deixa, não. Ele veio para mim e disse, pastor, estou te agradecendo hoje, porque não foi só minha vida espiritual que mudou. Eu mudei. Eu sou outro ser humano hoje. E sabe por quê, pastor? Porque você me mostrou o caminho. Você disse para mim para eu pegar um machucado no chão, né? E colocar nas costas. Eu coloquei. Eu não imaginava que isso ia me deixar tão forte. Eu não imaginava o que isso ia mudar na minha vida. Eu não sei o que você está fazendo. Quanto tempo de cadeira de igreja você tem. Mas eu te desafio a ser guia. Seja um guia. Seja o melhor guia do sul do Brasil. Uau! Eu não disse do Brasil todo, porque eu também estou disputando com você. Para com isso, né? Dá uma chance para nós. Seja o melhor guia que você puder. Seja um guia inesquecível. Seja um guia que as pessoas possam dizer, eu encontrei a Deus por tua causa. Você é o reflexo de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor e depois vamos abrir as perguntas. Pai, eu te agradeço por essa tarde, por tudo que o Senhor está ensinando para nós. Às vezes a gente não entende, Senhor, o que é ser cristão, o que é servir o Senhor. Mas hoje nós queremos te agradecer. Teu amor, tua fidelidade, a maneira como o Senhor se move na nossa vida. Oh, meu Deus, não há palavras para agradecer. Somos tão privilegiados. É injusto ficar só assistindo. É injusto ficar só olhando. É injusto, meu Deus, depois de ter recebido tanto do Senhor, guardar tudo para nós dentro do quarto. Senhor, levanta os guias que o Senhor tem. Levanta os líderes de célula que o Senhor tem. Levanta discipuladores, levanta homens e mulheres que sejam tão G12 quanto o Senhor, que sejam G12 não porque pastor César é, ou pastor Lau, ou o apóstolo, que sejam G12 porque o Senhor foi, sempre foi, e nós queremos pedir ajuda-nos a seguir os teus passos. O Senhor tem 12 pessoas para cada um de nós nessa terra. Ajuda-nos a descobrir quem são e cuidar delas, em nome de Jesus. E se você recebe, diga amém. Amém. Graças a Deus, você pode aplaudir a Jesus Cristo. Eu espero que o seu conceito de universidade da vida mudou. Melhorou um pouquinho, apóstolo? Amém. Aleluia. Eu gostaria de abrir então para as perguntas, né? Se o apóstolo concordar, a gente tivesse alguns minutinhos. Se vocês, quem quer fazer alguma pergunta, apóstolo, você quer conduzir? Você que for fazer uma pergunta, principalmente pastores, né? Levante a mão que vai um microfone aí para que fique registrado as perguntas, ok? Graças a Deus. Já tem uma pergunta aqui, ó. Ô, glória. Acho que não está saindo o som ainda. Quer que eu te ajude? Traz aqui que eu ajudo. Tá ligado?
Som. Ei. Só tocou no microfone. Esse microfone respeita o líder da igreja, viu? Ô, glória. Pastor, para um pastor que está começando hoje na visão, por onde começar? Plano 40. Sabe aquela propaganda da televisão Posto Ipiranga? O que tem a Posto Ipiranga? Posto Ipiranga. Eu penso que um pastor que está começando, ele deveria aplicar a Universidade da Vida. Como que ele faria? Sempre a gente começa com alguém. Então, tem 1, 2, 3 ou 4, algumas pessoas que estão com esse pastor. Se eles juntos podem fazer uma preparação, 40 dias, oração, consagração, colocar uma meta, fazer a listagem das pessoas que eles conhecem que podem ser desafiadas a fazer a Universidade da Vida. No lugar desse pastor, eu faria a Universidade da Vida. Porque eu acho, para mim, que a Universidade da Vida é não apenas a melhor maneira da gente alcançar pessoas novas. É a melhor maneira de abrir célula, é a melhor maneira de abrir igreja. Você não precisa fazer isso na igreja também. Não. Essa reunião que é Em uma vez por semana qualquer pode lugar que você tiver. Qualquer lugar que você tiver. Né? Não é obrigatório. Pelo contrário, como a universidade é na vida, pode ser em qualquer lugar. Eu recomendaria a universidade. Eu faria isso. Tem gente fazendo isso já. O que mais? Quando o senhor escolheu seus 12, qual foi a base para escolher os Muito 12? boa pergunta. Muito boa, muito boa. Conversava com o apóstolo hoje sobre isso. Quando a gente escolhe os 12, tem várias maneiras de fazê-lo. Cada pastor faz da maneira como Deus o guia, o conduz. O líder faz da maneira como Deus conduz. Eu, particularmente, tenho alguns conselhos que eu estou dando dentro da experiência que eu adquiri nesses anos. Primeiro, quando você escolhe seus 12, especialmente se você é o pastor da igreja, né? E eu penso que, nesse caso, você está pensando assim, quando você é o pastor de uma igreja, não escolha 12 pessoas, escolha 12 famílias. Por que 12 famílias? Porque, na verdade, os 12 são muito mais do que uma pessoa. Quando os 12 de uma... Existem 2 tipos de 12 diferentes. 12 de uma pessoa e o 12 da igreja. Os 12 da igreja, é bom que sejam 12 famílias. Ou seja, que seja o marido, a esposa, os filhos, que estejam todos envolvidos na casa de Deus. Porque se você pode ter 12 famílias, isso é muito mais forte para a igreja que sejam 12 famílias. Famílias fiéis, famílias que têm essa disposição de ser discipulado, porque é muito importante que seja moldável, a pessoa seja moldável, seja uma pessoa que se deixa corrigir, se deixa ensinar. Se é uma pessoa que já acha que sabe tudo, essa pessoa não pode ser 12. Não pode. Essa pessoa, na verdade, está inutilizada para a vida. Quem acha que sabe tudo não deveria ter nenhuma posição dentro da igreja. Não deveria ter nenhuma posição dentro de nada que a gente faz. Porque é a pessoa humilde é que Deus usa. É a pessoa que acha que não sabe. É a pessoa que acha que precisa de aprender. É a pessoa que acha que o líder é um instrumento nas mãos de Deus. Outro dia eu reuni com um grupo de rebeldes. E eu dizia para eles, falava, olha, eu não sou o pastor de vocês. E vocês não são minhas ovelhas. Porque o dia que vocês encontrarem seu pastor, os olhos de vocês vão brilhar só de olhar para ele. Quando a gente encontra o pastor da gente, a gente apaixona. Apaixona no bom sentido, no sentido santo e sadio da palavra. Quando a gente encontra o pastor da gente, a gente honra o pastor, a gente respeita o pastor, a gente tem pelo pastor aquele sentimento que um filho tem pelo pai. Esse é o sentimento de ovelha, é o sentimento natural que se espera de uma ovelha. Mas se você não pode sentir isso a respeito do seu pastor, então você não é ovelha desse pastor. Você talvez não seja ovelha de ninguém, talvez você não seja ovelha, seja bode, né? Perdão, desculpa. Muito bem, mas voltando, agora deixa eu explicar
como é que você levanta a equipe de 12 sem ser os 12 do pastor? Os 12 do pastor, eu diria para o pastor, escolha as 12 famílias mais estruturadas que você tenha na igreja e comece a cuidar dessas famílias, sem prometer que eles vão ser 12. E invista na vida deles, ministre junto com a sua esposa, ministre ao marido, à esposa, ministre aos filhos, ministre à família toda. E procure levantar 12 famílias sacerdotais, porque os 12 de uma igreja são o espelho da igreja. Então precisam ser realmente pessoas que vão fazer diferença. E você vai formar isso, elas não nascem prontas, vão ser formadas, mas tem que ter aquelas características básicas: ser moldável, ser fiel, ser uma pessoa que está disposta, está disponível. Se não tem tempo para ser discipulado, não pode ser discípulo. Ai, pastor, me perdoa, sou muito ocupado. Então deixa esse aí, deixa lá. Não tem tempo para ser discipulado, não pode também, não tem autoridade para discipular. Então essa pessoa não... Eu tenho um juiz, né? Um dos melhores juízes de Brasília, é um dos meus 12. Ele passou em primeiro lugar no concurso do Brasil inteiro para juiz. Quando ele passou, foi em primeiro lugar, foi ele que fez o discurso de abertura, né, de posse dos juízes ali. Ele é um juiz, ele é professor, ele é autor de vários livros na área do direito. É um homem, é uma sumidade na área dele. Tem uma autoridade enorme. Você sabe que, né, o promotor pensa que é Deus e o juiz sabe que é Deus, né? O pessoal diz aí fora, eles são tão... Então, assim... E o desembargador já passou desse nível aí já há muitos anos. Já é o dono das galáxias inteiras. Já multideus. Então, mas pensa, ele ganha, por exemplo, a hora dele vale mais de R$1.000. A hora dele em qualquer aula, em qualquer lugar, vale mais de R$1.000. Então, participar da minha reunião de discipulado significa para ele perder R$3.000. Toda vez que ele está reunido comigo, ele está perdendo R$2.000, R$3.000. Porque era tempo que ele podia estar dando aula. Mas ele sabe que isso é prioridade na vida dele. E ele tem disposição de parar o que ele está fazendo lá. E está sentado, ouvindo. Ele que quando passa, todo mundo abre espaço, anda com seguranças, com tudo... Mas ele senta na cadeira e diz: meu pastor, e agora, o que eu faço? Como, né? É porque a humildade não está ligada ao que você tem. A humildade é uma decisão do coração. Então isso a gente tem que olhar. Às vezes a gente escolhe os discípulos pela aparência. E não é aparência. É moldável. Ele se deixa corrigir. Você pode meter a mão na orelha dele e ele não vai embora da igreja? Então tá, show de bola. Deixa ele aí. Deixa ele aí. Vamos tratar esse camarada, né? Vamos tratar e Deus vai abençoar. Amém? Tem mais perguntas, mas só termino de responder. E quando são 12 que não é do pastor? Por exemplo, pastor, o senhor disse que a nossa missão é encontrar 12 pessoas, é isso mesmo. E aí você vai procurar os perfeitos? Não. Pastor pode se dar o luxo de ir buscando as melhores famílias da igreja. Ele pode se dar o luxo, porque ele é o pastor. Escutem, gente, o pastor é o responsável de todas as células da igreja. Ele tem a autoridade de chamar um discípulo seu a qualquer momento e dizer: agora ele é meu. Pastor César já fez isso comigo. Pastor César já fez isso comigo, né? Ou seja, falou lá: olha, o fulano que é seu discípulo ali agora vai ser meu. Assim, senhor pastor. Acabou. Porque as minhas células são de quem? Do meu pastor. Amém? São do meu líder. Então, meus discípulos também, os discípulos de cada pessoa dentro da igreja, estão sob a autoridade de quem? Do pastor. O pastor tem direito de chamar de qualquer célula. De qualquer célula. Agora, as pessoas que fazem parte da igreja, elas não podem ficar se dando ao luxo de ficar buscando... Não. Pelo contrário,
quem Deus te mostrar e colocar no teu caminho, esse pode ser um 12 seu. E você vai trabalhar nele. Se ele tiver disposição de ser discipulado, essa é a única característica que você precisa. Que ele esteja aberto para ser discipulado, para ser discípulo. Mesmo que ele seja mulherengo, o que for, é para isso que existe igreja, para transformar a vida dessa criatura, ou não? É ou não, gente? É para isso que existe célula, é para isso que existe discipulado, para transformar a vida das pessoas. Então, se você pensar, eu tenho um irmão lá da nossa igreja, ele era conhecido como o 63, porque ele já tinha matado 63. Um serial killer, né? Fala sério, uma pessoa que matou 63 pessoas, não é comum isso não, gente. É um líder de célula hoje na nossa igreja, né? Pastor, mas ele não tá preso e tal. Não, ele cumpriu pena e tudo, mas graças a Deus hoje está solto. E ele é um líder de célula na igreja. Tá? É um líder de célula. Agora, não irrita o nosso irmão 63. Ele está dentro da igreja e tudo, mas ninguém brinca com o irmão 63. Né? Ele fala, pastor, Deus quer que ninguém mexa com o senhor, não. Porque de 63 para 64 é fácil. Fala, irmão, está repreendido em nome de Jesus. Isso é a sua velha vida. Você já morreu em Cristo, agora é outra vida. Vamos lá, continuamos. Pastor, eu quero só dizer o seguinte, que Deus falou comigo nessa noite através da mensagem que o irmão transmitiu aí. Amém. Que há 13 anos atrás, Deus falou comigo que ia me ensinar dentro da matemática, na teologia, baseado na prova real dos 9 horas, que é igual a nada. Uau! Entendeu? E aí você mostrou para mim, falou do número 40, falou do número 63. Uhum. Então, veja bem, na palma da mão, nós temos 4 dedos grandes, que dá 4 vezes 3, 12. Exato. Na outra, tem mais 4 vezes 3, 12. A mão fechada dá mais 4 vezes 3, 12. Dá 12 também. Dá 36. 36 com as 4 juntas aqui, dá 40. Aí corta o zero e ficou quanto? 4. Ficou 4. O que representa esse 4 nos 40? Hein? 40 nós fora 4, é o número de Deus. Certo, tá? isso. E o 4 é o dízimo de 40. Tá? E o número de Deus... Matemática da teologia, vamos lá. E o número de Deus é 49. Uau. 49, nós fora 4, porque 4 e 9 é 13, 13 nós fora 4. Uau. Tá? Quanto que vale o zero? Nada. Aí que está a história, né? O zero é o 9, que foi cortado, que ele é zero, não fala nada, mas zero, mas ele vale 9 vezes 4. 9 vezes 4 dá 36. Com mais 4 dá 40. Aí você corta o zero, Deus fica com 4 e ia te dar 9 vezes 4. Entendeu? Uau. Quem que entendeu aí? Tremendo. 9 vezes 4. E o 36, que nós fora nada, é o inverso de 63 lá dos discípulos, lá que o senhor falou. Uau, amém. Eu quero saber se eu estou falando baseado dentro de uma palavra que é Deus que está falando, ou se é eu que estou pensando. Não, a matemática. Quem criou a matemática? Então pronto. Foi Deus que criou a matemática, né? Glória a Deus. O que mais? Tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa? O apóstolo. A minha pergunta é concernente que aos pastores. Todos nós estamos num processo de transição. Isso. E de escolha, né, dos nossos discípulos. A gente sabe que isso também é um pouco delicado, porque algumas pessoas fazem uma projeção. Eu vou ser escolhido. É verdade. Né? Eu sou um dos 12 do pastor Jonas. Esse é né? E de repente o Jonas não me escolhe. E aí pode ficar triste, Isso. chateado. Então, como preparar, né? A primeira coisa que essa pessoa esquece é que Paulo não era 12 de Jesus.
o apóstolo Paulo não era 12 de Jesus. Ele diz, como um apóstolo nascido fora do tempo. Se a gente colocasse na matemática, nós diríamos que Paulo foi um 144 de Jesus, e dependendo, nós poderíamos dizer que Paulo foi um 1728 de Jesus. O que significa que ele não estava na equipe número 1, mas como ele mesmo afirma na palavra, fez muito mais do que os 12. Fez muito mais do que aqueles que ocupavam uma posição grande. Algo que eu tenho ensinado na igreja, que não é a posição que você ocupa que determina quem você é. Você tem que ser o melhor que você é em Deus e ser fiel. Eu nunca lutei para ser da equipe do pastor César. E nunca pedi para ser coordenador do Brasil. Era uma guerra entre outras pessoas que queriam ser coordenadores do G12 no Brasil. E viviam brigando, disputando, e aquela coisa toda. E eu quieto na minha, sem nada. Um dia, a apóstola Valnice, pastor César, a apóstola Valnice se dirigiu ao pastor César e disse, olha, eu já cumpri muitos anos como coordenadora do G12 no Brasil, e eu gostaria de passar adiante essa missão. Eu deixo a minha sugestão, que seja o pastor Laudiaí. E ficou sob a minha responsabilidade. O pastor César aceitou a indicação dela, que foi indicado para ser 12 dele por ela, e foi indicado para ser coordenador do G12 Brasil através dela. Sabe por que eu creio que Deus me colocou como coordenador? Porque eu nunca fui atrás disso. Meu coração não está nisso. Meu coração está em servir a Deus. Antes de ser discípulo do pastor César, eu fui discípulo de outros pastores dentro do G12. Eu amava meus líderes. Nunca pensei nos meus líderes como degrau para chegar no pastor César. Nunca. Para mim, eu estava feliz com eles. E é isso que eu acho que é lindo. A gente tem que ser feliz como discípulo. E não importa a posição, mesmo que a gente não seja escolhido. E se Deus tem um propósito, que nós sejamos 12 dos nossos pastores, um dia nós vamos ser. Mas se não, nós precisamos estar dentro de uma equipe. Não tem que ser a equipe do pastor. Às vezes, não vai ser a equipe principal da igreja, mas eu vou estar numa equipe. O importante é ser discípulo fiel. Amém? Então não deixe entrar no seu coração nenhum sentimento contrário. Não deixa, e até com os pastores eu tenho trabalhado isso, porque, por exemplo, eu também preciso levantar minha equipe de 12 de pastores. Eu tenho mais de 300 pastores, pela misericórdia de Deus, que caminham conosco. Agora, aí quando eu falo de levantar a equipe de 12, aí já tem uns que me abandonaram por causa disso. Ai, não, porque eu já vi que eu não vou ser. Aí deixaram. Não é por aí. A gente tem que servir a Jesus. Eu digo sempre a eles, se você não ficar na equipe de 12, mas que você seja discípulo de Jesus Cristo. Que você não tem que estar na equipe de 12 do líder principal. Você pode estar em outra equipe de 12, mas seja um discípulo fiel. Em nome de Jesus. Amém? Mais alguma pergunta? Mais uma. Problema com competitividade. Você acaba ganhando muito mais pessoas. E algumas outras pessoas falam assim, e agora? E algumas outras pessoas se sentem acuadas, digamos, eu não consigo ganhar uma, eu não consigo aquele. E algumas vezes eu vi, por testemunhos de outras pessoas, de outras denominações, a situação é competitividade. Camisetas, cores, aquele grupo da parte tal, enfim. Acaba... Como lidar com isso? Como lidar com dentro isso? da visão. Nós temos uma competição. O que as pessoas às vezes não entendem é que a nossa competição não é entre nós. A nossa competição é com o inferno. Amém. Nós estamos correndo atrás das almas, assim como o diabo está correndo atrás delas. E nós precisamos ser os primeiros a chegar. Porque toda vez que o diabo chega primeiro, ele faz uma destruição, que às vezes a gente, mesmo quando chega com Jesus, mas já tanta coisa se perdeu, porque nós não chegamos antes.
O que eu sempre deixo claro lá na igreja é que a nossa competição é com o diabo, é com Satanás. E dentro da igreja a gente pode ter camiseta de grupos? Pode, mas não pode ter o sentimento de que estamos competindo entre nós. Nós não estamos competindo entre nós. Nós somos irmãos lutando pelo mesmo objetivo. Eu posso dizer para você, vou ganhar de você, mas no sentimento sadio, de brincadeira, de companheirismo. Hoje, eu agradeço a Deus, porque eu vejo que a igreja amadureceu, a minha igreja, a minha. Já teve muita competição. Muita gente querendo subir acima do outro, fazer para mostrar. Nós, como pastores, temos uma missão: pregar o caminho correto. E dizer, olha, meu filho, se você tiver com a motivação errada, fazer para mostrar para o seu amigo, mostrar para a igreja, mostrar para os outros, isso não vai ser recebido por Deus. Você vai estar trabalhando em vão. A sua motivação é fazer para Jesus, fazer o melhor, dar o máximo. A gente corre. A gente tem meta? Tem. A gente tem que competir? Tem, porque a Bíblia fala da competição. Só não é uns contra os outros, é contra Satanás. Amém? E a Bíblia diz, Paulo mesmo fala, né? Eu corro, não sem meta. E eu luto, mas não como quem dá murros no ar. Né? Ele tinha objetivo, ele tinha propósito, ele tinha meta. Ele lutava pelo prêmio que nós falamos hoje. Ele lutava pelo prêmio. O prêmio de quem? Dos homens? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quero ser como Cristo. E é para isso que eu corro. Né? Os maiores lutadores aprenderam a não lutar contra os outros, mas lutar contra si mesmo. Lutar contra aquilo que muitas vezes são os gigantes interiores. Né? E nós precisamos ter a graça de Deus e dizer, Senhor, a minha luta é contra Satanás, contra o inferno. E pastores, bispos, apóstolos, construir esse sentimento na igreja, em nome de Jesus. Bem, eu tive a honra de, quando morei em Brasília, assistir alguns cultos lá na igreja. Que bom. Cheguei a participar tocar em alguns ministérios lá. Que tremendo. Faz muito tempo isso. Eu trabalhei no Banco do Estado de Santa Catarina, lá. Amém. E aí eu tive a oportunidade de estar lá. E eu estou aqui para agradecer, principalmente essa questão da Universidade da Vida, que realmente esclarece a gente. Amém. Porque, para muitas pessoas, a Universidade da Vida vem como um fardo. Uhum. Tem que ler, tem que trabalhar. E eu tive a oportunidade de fazer isso na minha casa, como família, e foi algo assim muito bacana. Foi eu, ela, meu filho e algumas pessoas da igreja, e realmente faz a gente crescer. Tem que estar lendo Bíblia, tem que estar correndo atrás da máquina, aquela coisarada toda. E eu fiquei assim muito feliz aqui pela maneira como você colocou dos dias e como a igreja precisa colocar, que não é peso. Não é. Peso é ficar sem fazer nada. Exatamente. O mal é não ter um peso para carregar. Eu fiquei feliz, porque até me lembro, na época, que quando começamos, como a pastora Paula falou, é um começo. E o começo, para fazer algo, tem grande. Que ter isso, né? Para ser grande. E eu queria agradecer a oportunidade. Amém. Fiquei muito feliz com a oportunidade de ouvir. Eu que agradeço. Dessa maneira. Amém. Eu que agradeço. Que boas lembranças. Glória a Deus. Quem mais? Tem mais alguém? Eu creio que já terminamos. Já tem uma pergunta a mais. Vamos lá. Pastor, eu tenho uma célula mista. Eu queria saber se dos meus 12 poderia ser homens também. Com certeza. Ou se, tipo assim, pode ser homens até eu consiga mais mulheres. Você é solteira, não é? Sou. Então, o solteiro trabalha com ministério misto, tá? O solteiro trabalha com ministério misto até porque tem que ter casamento dentro da igreja, né? Então a gente... Não, eu tô... Só uma brincadeira. Mas tem que ter misto mesmo, ou seja, a célula de jovens é uma célula mista, tá? Quando a pessoa se casa, quando você se casar,
Aí, entre os seus discípulos, você separa a sua equipe e o seu marido vai ter a equipe dele. E aí a sua equipe vai ser só de mulheres e a equipe dele vai ser só de homens. A gente protege os casados dessa maneira, mas os solteiros têm que se relacionar mesmo, santamente, em pureza. Você pode liderar homens, sim, e pode liderar mulheres, ou seja, você vai estar ali com um grupo misto, onde você vai ser líder de pessoas, tanto homens quanto mulheres, não tem nenhum impedimento para isso, tá? Seja livre, deixa Deus te usar, pode ministrar com autoridade, o Senhor está contigo. Amém. Tá bom? Glória a Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do pastor.